Olá, bem-vindo, bem-vinda a uma entrevista com o Aprovado da Coruja. Hoje a gente vai conhecer as estratégias de prova, a rotina do Felipe Leandro Loureiro, ele que foi aprovado no concurso da Transpetro em terceiro lugar para o cargo de administração. Felipe, um prazer estar aqui contigo, obrigada pela disponibilidade em nos atender. Tenho certeza que a sua trajetória vai ajudar bastante gente para conseguir a aprovação, tá bom? Então, eu gostaria que você já se apresentasse para a gente, falasse sua idade, sua formação e sua cidade natal. Meu nome é Felipe Loureiro, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, tenho 37 anos e sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal Fluminense. Excelente. Então, Felipe, carioca, deu uma virada de chave aí, conseguiu a aprovação. Queria saber como é que foi o início de tudo isso, assim, como que você entrou no mundo dos concursos públicos, teve uma virada de chave, como é que tudo começou? Tá, então, eu entrei bem novo no concurso público. Eu, aos 16, mais ou menos 15, 16 anos, eu resolvi ir prestar concurso para as escolas militares, na oitava série. E então eu comecei a estudar para a EPICAR, Escola Preparatória de Cadete do Ar, e fui aprovado na EPICAR, cursei a EPICAR, fui para a AFA, e no segundo ano da AFA eu saí da AFA. E acabei entrando de novo na rotina do concurso público. E aí fui realizando concursos, mais concursos, hoje já sou concursado, já passei em alguns concursos, e, e foi assim que eu comecei a estudar para concurso público. Minha família é toda ligada ao funcionalismo público, então acaba que foi meio que um direcionamento, né? Entendi, que legal. Então, sempre houve a influência dentro de casa, mas você, muito jovem, 15, 16 anos, já foi direcionado, já tinha cabeça aí para seguir tranquilo posteriormente na sua vida profissional, né? E aí, só para quem está acompanhando a gente, você seguiu, né, inicialmente a carreira militar e tudo, o Estratégia tem o Estratégia Militares, que também orienta os jovens desde cedo, né, a conseguir aí também a aprovação conseguirem a classificação, na verdade, né, que se fala em muitos concursos, então isso também é muito legal. Agora, ô Felipe, uma coisa, você, nesse tempo para Transpetro, né, você teve que conciliar trabalho e estudo, ou conseguiu ajustar sua vida só para estudo? Quais atividades que você teve que conciliar para se preparar? Não, eu trabalho já sou concursado, então eu conciliei, trabalhar e estudar eu conciliei. Tive que conciliar minha rotina de vida normal, porque às vezes quando você já está concursado, você não tem tanta aquela motivação, né, aquela obrigação de sentar para estudar, então você acaba tendo que gerar um novo foco. Eu já estava um bom tempo sem estudar, estava muitos anos já sem estudar, então eu tive meio que reinventar e reaprender também a estudar. E foi isso, teve que conciliar a vida social, as minhas atividades de lazer, né, que eu sempre gostei muito de lazer, de ter um lazer bem presente na minha vida, e com as atribuições do trabalho, né? Não tem jeito, você tem que realizar. E esse não foi seu primeiro concurso, né? Eu queria saber duas coisas. Desde quando que você estuda focado na Transpetro e quantas horas por dia você conseguia estudar? Ah, então, meu foco, na verdade, não foi estudar específico para um concurso. Eu resolvi pegar administração, que eu estava com a cabeça meio à toa, meio vazia. Eu falei, por que não começar a ler sobre a minha formação, né? Então, eu resolvi começar a ler sobre administração e botei como se fosse uma leitura noturna. Foi até engraçado, porque eu não fiz isso pensando em ser aprovado, em nada. Eu fiz ali para ganhar conhecimento e ocupar minha cabeça com uma coisa construtiva. E eu estou satisfeito onde eu estou, no concurso que eu fiz, eu gosto de onde eu trabalho. Então, realmente foi um negócio bem leve, né? Digamos assim. Foi algo bem sem compromisso, forte, assim, eu tenho que fazer isso, porque senão eu não passo, senão eu não consigo meu emprego, não consigo minha estabilidade. Foi realmente um negócio para agregar conhecimento, né? E acabou que o estudo foi mais produtivo do que eu achava que ia ser, né? E eu geralmente estudava à noite, eu chegava na academia, sentava, ia ler alguma coisa, ia passar meu tempo, de verdade, para não ficar só vendo televisão, televisão, televisão. E aí eu acabava diversificando um pouco meu tempo junto da leitura da administração. E foi assim que eu fui indo, fui
fazendo as coisas, né? E acabou que no meio disso tudo, antes de começar tudo isso, eu comecei a pensar que podia dar certo dessa forma. Que legal, que diferente. E você citou academia, citou as horas de lazer que você tinha, né? E que você acabou tendo que remanejar ali. Como que ficou a vida Uhum. social nesse tempo, Felipe? Você conseguiu seguir aí em alguns compromissos familiares ou você ficou realmente focado e, enfim. Não, né? Pelo que você contou, É, à noite você estudava, mas você conseguia conciliar tudo. isso. Só que nos finais de semana, depois que eu comecei a tentar realizar um teste para saber se isso ia dar algum fruto, aí eu comecei a colocar uma revisão em alguns tempos que eu não estava tendo meu lazer, que eu não estava descansando, que eu ia usar para, sei lá, ficar deitado, ficar dormindo. Eu fazia uma revisão rápida. Mas realmente eu abri mão, tipo, de boate, essas coisas de noitada, para programas mais leves, mas não troquei o meu lazer, entendeu? Eu só troquei o lugar que eu ia, o ambiente que você parava de ir, de frequentar, para acabar entrando para um lugar um pouco mais tranquilo, que não te sobrecarregasse no dia seguinte. E a sua família, seus amigos te apoiaram nessa caminhada? Como que foi assim a reação deles? Sim, sim, todos eles entenderam, assim, e até acho que foi uma virada de chave conjunta, assim, acho que todo mundo começou a ver que estava na hora de mudar e tal, e de realmente fazer programas mais tranquilos e tal. Boa, excelente. E como e quando que você conheceu o Estratégia Concursos, Felipe? Você se lembra se foi indicação de alguém ou você mesmo foi lá e pesquisou? Os meus primeiros concursos que eu fiz não conhecia o Estratégia e eu acho que ele nem existia, tá? Então, eu acabei começando a estudar, procurando material e procurando um dos cursos que eu pensei em fazer, um dos concursos que eu pensei em fazer, que era agente da Polícia Federal, eu me deparei com estratégia. E eu comecei a ler o material, comecei a realmente me interessar pelo estratégia, porque ele tem um enfoque muito próximo das escolas militares, né? A forma de estudo dele é muito parecida com a da escola militar, de focar num conteúdo só, abordar a profundidade do tema no limite dali do aceitável, que os professores vão cobrar, que não vão inventar nada. Então, assim, realmente foi bem construtivo esse meu encontro com estratégia na internet, mas foi procurando material que eu acabei descobrindo estratégia. Excelente. E qual para você que é o grande diferencial dos materiais de estratégia? O grande diferencial do estratégia para mim é a questão desse enfoque, de ser muito focado no grosso, que eles cobram no concurso público. Óbvio que não tem como você pegar a matéria na totalidade, mas você abrange o conteúdo programático, sei lá, acho que 95% dele, 95%, 98% dele, e na profundidade certa, de acordo com a sua formação. Se você é administrador, você não vai pegar a economia e ter uma profundidade surreal em economia se você não é economista, não está fazendo prova para economia. Então, assim, eu acho isso bem interessante. Outra coisa que eu acho sensacional na estratégia, assim, que foi até recentemente que começaram a fazer, e foi o que mais me ajudou recentemente na prova da Transpeto, foi os mapas mentais. O mapa mental e o resumo no final da aula eu acho sensacional, até pelo meu sistema de estudo. Então, realmente foi muito produtivo. Oh, excelente. E qual o método que você utilizou mais assim para esse concurso? O que foi mais eficaz para você? Foi o PDF? Foi a videoaula? Você utilizou alguma estratégia do tipo, para disciplinas que eu tenho mais dificuldade, eu vou na videoaula? Teve isso? Tá, então, eu sempre estudei da mesma forma para todos os concursos que eu fiz até hoje, que foi através de ficha. O que mudava é que antes eu tinha que ficar escrevendo minhas fichas e preocupado com o livro que eu pegava para saber a profundidade até onde eu ia naquela ficha, naquele assunto. E com estratégia foi diferente. Nessa com a Transpeto foi completamente diferente. Eu ia no mapa mental, recortava o mapa mental e colava na ficha. E fazia dali a minha revisão. Entendeu? Então chegava final de semana, eu conseguia rever, sei lá, 10 aulas de forma rápida, só pelas fichas e mapa mental. Entendeu? E as videoaulas eu usava. Eu sempre gostei muito de estudar por PDF, né? Realmente, aula presencial eu não consigo, eu tenho bastante dificuldade de lidar com a aula presencial. O PDF eu acho sensacional, eu acho o melhor jeito de estudo.
E a videoaula eu usava para algum ponto que eu não tivesse entendido, ou não tivesse ficado muito claro, ou eu achasse que aquilo ali era um ponto muito forte de ser cobrado em prova, até numa discursiva, eu escutava a videoaula. Mas eu escutava a videoaula não no meu horário de estudo, digamos assim, né? Eu escutava minha videoaula, tipo, na piscina, eu colocava a videoaula. Ah, vindo para o trabalho, eu colocava a videoaula. Então, assim, acabava que eu estudava até fora do meu horário normal de noturno, né? De estudo. Pelo que eu percebi, Mas foi mais ou menos assim. você lançou aí um método de estudos bem natural, né? Você levou bem leve a situação, sempre que É, você absorvia ali as coisas, mesmo em alguma situação de lazer. Então, acho que você foi levando bem na boa mesmo, né, Felipe? porque, como eu te falei, a minha preocupação não era, eu preciso ser aprovado desesperadamente. A minha preocupação era realmente aprender o conteúdo. E Uhum. não adiantava nada eu só decorar aquilo. A minha intenção era realmente aprender. Então eu precisava estar com o conteúdo bem firme na minha cabeça, né? Sim. Agora, a importância da resolução de exercícios para você, Felipe, você lembra mais ou menos quantas questões você fez aí nessa trajetória para a Transpetro? Tá, vamos lá. O que eu fiz? Como eu te falei, eu resolvi aderir isso como um teste. Então, antes de eu começar a estudar, eu fiz duas provas de concurso para administrador, para eletronuclear e para a Amazu. A eletronuclear eu fiquei em 39º e a Amazu eu fiquei em 56. E aí eu falei, preciso organizar minha vida e preciso aprender um pouco mais de administração, porque realmente meu desempenho foi bom, mas não foi o que eu esperava. E aí eu falei, pô, vou estudar e tal, vou organizar minha vida. Só que aí você tem as questões do trabalho, que aí você olha e fala, pô, tá tendo um projeto diferente aqui no trabalho, você está envolvido naquele projeto, você já não vai conseguir se dedicar mesmo à noite, porque às vezes você vai ter que ficar um tempo a mais no trabalho. Então, eu acabei postergando esse começo de estudo aí em mais ou menos, sei lá, quase um ano, mais ou menos. E agora, nos últimos 6 meses, eu falei, eu tô mais tranquilo, eu vou começar a estudar. Então, eu comecei a estudar nesses 6 meses finais, e aí eu comecei a realmente fazer ficha, fazer questão, que aí eu falei, vamos ver se esse método descontraído vai dar algum resultado. Eu já tinha o meu desempenho inicial, eu queria um desempenho final, né, para você poder ter uma noção de evolução do seu estudo. E aí foi o que eu fiz, eu coloquei uma meta de mais ou menos 20 questões por dia de administração, somando todas as matérias de administração, todos os assuntos de administração, gestão de pessoas, gestão de estoque, tudo isso. Eu botava 20 questões. Eu botei uma meta realmente baixa para não me desmotivar, porque como eu estava fazendo uma coisa para ser descontraída, eu não queria que a questão me desestimulasse, entendeu? Então eu acabei colocando uma meta baixa. Óbvio que tinham dias que eu fazia muito mais questão, que eu olhava, pô, tá bom de fazer, tá gostoso e tal, vou continuar fazendo, tô gostando e tal. E ia fazendo. E acabava que você alterava um pouco a tua meta diária. Então, eu acredito que tenha sido isso, mais ou menos umas 20, 30 questões por dia, numa média, assim. Bom, aí teve alguma disciplina que você lembra que você teve mais dificuldade, que você teve que fazer alguma coisa extra para poder superar? Como que foi isso? Então, a que eu tive mais dificuldade foi gestão de pessoas. Era uma coisa muito difícil para mim, né? Porque eu não trabalho com gestão, meu cargo é técnico, então eu acabo que eu não tenho uma vivência muito grande com isso. Então, e era um dos pontos que eu queria aprender, justamente para, se um dia virar um gestor, alguma coisa, você ter pelo menos um conhecimento teórico daquilo. Então, foi a matéria que eu mais tive dificuldade, assim. Hum. Até pelo fato de eu ser muito voltado para números, né? A formação de escola militar ela é muito ligada para a parte de números. Então, assim, eu acabei que a gestão de pessoas eu tive que estudar, fazendo mais questão, revendo mais vezes as fichas e até mesmo assimilando os tipos de liderança, essas coisas, e fazendo analogia. Esse tipo de liderança aqui parece com isso, esse tipo de liderança parece com isso. Então, assim, você colocando situações, você acaba aprendendo mais. Então, foi uma forma também que eu fiz para tentar superar a gestão de pessoas. E agora falando sobre reta final, Felipe, na semana anterior à prova e no dia pré-prova, como é que você se organizou? Você deu uma relaxada ou você intensificou os estudos, foi estudando até o final? Não, na reta final, na semana da prova, eu resolvi que eu só ia ver as fichas. Eu falei, não, vou só ver as fichas,
que eu já tinha terminado o conteúdo de administração, que foi a única matéria que eu realmente me propus a estudar, o português e o inglês, que caíram na prova. Eu fui realmente com o que eu sabia, e até por já ter uma bagagem de outros concursos, de outras provas, eu resolvi não focar neles. Então, eu peguei a matéria toda em ficha na última semana, eu revi a matéria toda e fazia exercício. Era a única coisa que eu não deixava de fazer, era rever e fazer exercício. E na sexta-feira, antes da prova, eu parei de estudar. Aí deu uma relaxada, Durou. aprendeu. É. Aí eu fui ter meu lazer, ir pra praia, fui pra academia. Enfim, tive um final de semana normal e domingo fui fazer a prova. E agora, Felipe, você ao longo de toda essa jornada e todos esses anos estudando, mesmo que despretensiosamente, assim, nesse seu método, você fez algumas discursivas, acredito eu, né? Então, você tem alguma dica Fiz. para discursiva, algum conselho que você possa dar para as pessoas que estão nos acompanhando? Fiz. Inclusive, um dos meus testes finais foi Transpetro e Ebserge, né? Que eu também passei nos dois, o Transpetro fiquei em terceiro e o Ebserge eu fiquei em quarto. Então, o Ebserge teve discursiva. Então, realmente, assim, a prova discursiva, se você tiver massificado para a objetiva, você vai na discursiva tranquilo. Você não pode decorar as coisas. Essa é a grande questão da discursiva, porque na discursiva não vai ter as alternativas para te ajudar. Então você precisa realmente entender a matéria, até para se você não souber com exatidão a resposta, você pelo menos direcionar a sua resposta para tentar ganhar algum ponto. Boa, ótima dica. E agora, se você pudesse elencar aqui para a gente, Felipe, o que você mais acertou, o que você mais errou, o que talvez você pudesse fazer diferente no próximo concurso, o que que seria? Tá, então, na minha visão, o que eu mais acertei foi levar o estudo de uma forma mais leve, né? Mais tranquila. E o que eu errei foi de ter demorado a começar a estudar. Entre o tempo que eu fiz a primeira prova e o tempo que eu testei o meu conhecimento ou efetivamente comecei a estudar, esse um ano passou muito tempo. Então, eu acho que poderia ter encurtado um pouco esse espaço de tempo e aproveitado até melhor as oportunidades, né? Porque outros concursos apareceram e, assim, você acaba olhando e falando, pô, podia ter tentado esses, mas você não estudou e não adiantava nada. Então, realmente foi, acho que o meu maior acerto foi o estilo de estudo e o meu maior erro foi o tempo de Uhum. começar a efetivamente estudar. Agora, falando sobre coisa boa, e eu tenho até curiosidade em relação a isso, justamente por esse método diferente Uhum. que você contou, como é que foi o dia que você descobriu que você tinha sido aprovado, assim? Como é que foi esse dia especificamente? Você contou para quem primeiro? Você foi comemorar? O que que passou pela sua cabeça? Então, eu não esperava assim uma aprovação nas primeiras posições. Realmente era algo que eu falei, eu vou bem, até pelos meus resultados em concursos, eu sempre me mantive ali nas primeiras posições. Então, eu falei, eu vou olhar o resultado. E quando eu comecei a olhar e acompanhar o concurso, eu falei, pô, fiquei em terceiro. Olhei alguns sites de ranking, mas não levava fé nos rankings. Falava, sempre tem alguém pontuando mais e aquelas notas não representam. Eu sempre pensava isso. Por incrível que pareça, eu recebi de uma forma bem tranquila, até por não esperar. Falei com meus pais, falei com a família inteira, mas assim, não saí contando para os amigos, não foi algo assim que me deixou tão, como é que eu posso falar, tão incrédulo que eu falei, vamos esperar tudo acontecer, né? E as coisas foram acontecendo, teve a convocação, teve tudo, mas não foi nada que eu esperava ou que não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Assim, sem dúvida, minha família foram as primeiras pessoas que eu contei, né? Mas até impressionou todo mundo, que a maior parte das pessoas falou assim, cara, só estava lendo. Eu falei, sim, só estava lendo, mas realmente a leitura dessa forma descontraída deu um resultado, entendeu? Muito As bom. pessoas começaram até a repensar.
essa questão da pressão no estudo, né? Agora, se você pudesse resumir aqui para a gente o que o Estratégia Concursos representa para você, como é que você resumiria? Eu acho que o Estratégia Concurso ele te dá a estratégia correta de aprovação. O nome é perfeito, Estratégia Concurso, porque ele te direciona de uma forma muito boa. Assim, é o que realmente faz a diferença total na hora de uma prova, é a forma como ele te direciona. E eu acho as aulas muito boas, muito completas. Eu acho a quantidade de questão no final da aula também muito boa. E a questão também, serve para você melhorar o teu resumo. Então, assim, realmente o material do Estratégia eu acho muito bom, assim, realmente é um grande diferencial. Eu não precisei estudar por livros de fora, eu só estudei realmente pelo material de Estratégia. Eu não peguei, pegar um livro de administração para estudar, eu não fiz isso. Eu fui só no foco do Estratégia. O que a Estratégia colocou lá era o que eu lia. Óbvio que eu complementava com as questões, alguma coisa que tivesse fora do material, eu pegava nas questões e colocava no meu resumo, mas realmente, assim, o material foi muito completo. Muito bom. E agora, para encerrar, o Felipe, deixa uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, que querem também a aprovação, que buscam aí uma palavra de incentivo. Dê uma dica de ouro aí para essas pessoas. Então, como eu já falei, já passei em alguns concursos, sempre bem colocado, né? E os meus primeiros concursos não foram levados dessa forma. Não foi tranquilo, não foi, vou estudar aqui sem compromisso. Não foi. Nenhum deles do que eu passei, nem do EPICAR, nem da eletronuclear, nem do BNDES, nenhum deles foi tranquilo. Foi realmente bem suado, esses primeiros. E tem uma frase muito forte que eu carrego na minha vida, que eu aprendi na FAB até, lá na esquadrilha de voo. Ela diz que não há atalhos para caminhos que valem a pena. Então, assim, eu acho que a maior dica que eu posso dar é essa frase, porque ela é que norteia a minha vida inteira. Se você está pensando em desistir, pensa na tua recompensa no final e faz a tua análise de custo-benefício e vê se vale a pena, porque se é bom, com certeza vale. Excelente, ótima frase, viu, Felipe? Obrigada. Agradeço mesmo em nome de toda a equipe do Estratégia. Espero que você tenha muito sucesso e sempre que precisar aqui da gente, nós estamos à disposição, tá bom? Obrigado. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente. Curte, comente aí, deixe os parabéns para o Felipe e quem sabe você não é o próximo ataque com a gente. Tchau, tchau.